Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hematotalks, mais um episódio. Eu, doutora Thaís Fischer, doutora Natália Zing, hoje para mais uma conversa sobre hemato, né, que é realmente uma área que a gente gosta muito. A gente está aqui disponível no Instagram, mas o episódio completo está no Spotify e esse aqui, inclusive, é um episódio que é em resposta a uma demanda, né? Exatamente, um pedido. Então, a gente pede sempre que deixem os pedidos, sugestões, porque isso gera possibilidades de a gente discussão de coisas que a gente nem tinha pensado. E às vezes, inclusive, o mesmo assunto a gente pode seguir caminhos diferentes, aprofundar mais. Então, teve uma demanda que era... E quando chega o final do tratamento? O que a gente faz, né? Então, a gente faz um plano de voo, que eu sempre falo para os pacientes. Vai ser um momento difícil, mas ele tem um começo, um meio e um fim, né? Não necessariamente um fim, porque a gente casa com esses pacientes, eles... um segmento longo, exatamente, mas... a gente fala que é casamento no civil, religioso, mas todas fim de as possibilidades. etapas, né? Fim de etapas. Então, o objetivo desse episódio é a gente conversar no 3 momentos, eu acho que principais, né? É o fim da quimioterapia, o fim da quimioterapia seguido do transplante e uma possibilidade de recidiva. Então, assim, como são os cenários, né? E focando principalmente nas linfoproliferativas, né? Claro. Acho que tem marcos mais bem definidos, talvez. Então, falando um pouquinho sobre história, digamos, vou falar aqui de 2 casos principais, né? Então, o difuso de grandes células B, que é o subtipo mais comum dos não Hodgkin. Esse paciente vai ser submetido, classicamente, a um esquema de tratamento que, na sua 99,9%, exceto dos estudos clínicos, serão 6 ciclos. Exato. A gente fala 6 ciclos, porque nos estudos clínicos, inclusive do EPICOR, tem umas extensões aí, mas, enfim, esses são estudos clínicos, na prática. 6 ciclos... que a gente tem até hoje, né? Exatamente. 6 ciclos, um ciclo a cada 21 dias, 4 meses e meio de tratamento. Eu sempre falo aos pacientes, a gente vai começar um ciclo a cada 3 semanas, 4 meses e meio de tratamento. Esse paciente veio na consulta contigo, você prescreveu o 6º ciclo do R-CHOP ou do POLA-RCHP, né? E aí você tá nessa última consulta com ele. O que você vai falar pra ele? Quais são os exames que você vai pedir? Qual é o tempo que você vai pedir? A gente pode até discutir, ver se tem alguma diferença. Acho que não. Mas, enfim. E qual é a conversa que você tem com ele nesse dia? Bom, então, quando acaba, é sempre um alívio, né? E aí o paciente, exatamente como você colocou, ele vem numa dinâmica de consulta, exame, eventualmente um PET interino ali, tudo em sequência, né? E aí você fala, bom, então agora vai ser o 6º ciclo e aí eu vou te dar férias. Eu sempre falo pra ele, não, é férias. Já dou pedido de exames completos, um pedido de um PET para então fazer a reavaliação da doença. Mas você não vai fazer isso agora. É pra fazer daqui pelo menos 1 mês e meio, 2. O meu marco também é 6 a 8 semanas. E pra ser bem matemático, do jeito que eu sou, eu faço 7. Porque eu não tô nem no 6 nem no 8º. Mas tá ok. Eu dou esse intervalo, porque sempre às vezes tem um feriado, liga, não consegue agendar naquele dia. E se você faz, às vezes, muito pragmático, os pacientes ficam desesperados de não ter conseguido aquele dia. Então, eu dou essa margem e falo, nessa semana, mais ou menos, nesses 15 dias, é quando dá pra marcar o PET. E aí você já faz o PET e faz os exames completos. Perfeito. E nesse momento, uma dúvida que assim, pode divergir um pouco com a gente... Alguns pacientes a gente indica profilaxias, né, durante o tratamento. Bom, especialmente no caso, a gente tá falando da R-CHOP, né? Então, pacientes acima de 65 anos vão usar Bactrim, que é o sulfametoxazol-trimetoprim, vão usar ciclovir. Por quanto tempo você estende também, se você faz algum exame? Bom, eu tendo a deixar para todos os pacientes. Independente da idade, etc. Mas eu deixo para todos os pacientes. E, em geral, uma média de uns 3 meses pós-tratamento. Tem realmente alguns grupos que advogam da gente fazer contagem de CD4. E IgG, imunoglobulina G. Mas principalmente o CD4 para Bactrim, né? Pensando muito do que nosso conhecimento até com pacientes com HIV. Confesso que na prática nem sempre eu faço. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do tratamento. Pacientes que fizeram bem, que às vezes ficam mais citopênicos, é mais prolongado, ou paciente mais idoso, paciente que já teve algum quadro infeccioso durante o tratamento. Esses eu sou mais sistemática em pedir. Outros pacientes mais jovens, não teve nenhuma complicação, a contagem de linfócitos total tá bem alta, eu fico mais tranquila de não necessariamente pedir o CD4. Então, acho que não é
mandatório, assim, 100% dos pacientes a gente pedir. Mas tem que ficar, pelo menos, olhar ali a contagem de linfócitos totais. E aí, em geral, eu falo pro paciente, ó, já falo desde o início, ó, você vai tomar durante o tratamento inteiro e por pelo menos uns 3 meses depois do tratamento. Que é quando você libera a comida crua também? Depende. A comida crua não tem tanto problema assim. O que eu sempre falo para os pacientes é que tem que ter muito bom senso, sabe? Então, assim, na porta dos hospitais em geral, acho que vários hospitais são assim, a gente sempre tem uma barraquinha de tapioca, uma barraquinha de milho, hot dog. Eu falo, ó, esse exemplo, as comidas lá embaixo estão todas cozidas, mas são comidas que ficam na rua, quem tá servindo não tem uma pia para lavar a mão, sei lá, a água do milho, não sei quanto tempo fica lá, elas são cozidas, e eu não quero que você coma essa comida também. A comida do buffet no hospital, eu sempre falo, também prefiro que não coma a comida do buffet, principalmente se você for comer, então que você seja o primeiro a se servir no buffet, Sim. e não seja o último que vai pegar a rapa do tacho, que vai ver aquela comida que já tá 4 horas no buffet, que 500 pessoas passaram se servindo ali. Eu sempre falo, não, se você for para um lugar que tem buffet, tenta então evitar e comer, sei lá, um pão de queijo. Eu prefiro que você coma um salgadinho, mas que Seja seja no pacote industrializado, alguma coisa assim. Agora, cru, por exemplo, as pessoas às vezes ficam desesperadas de não comer salada durante o tratamento. Eu seria uma que ficaria desesperada de ficar 6 meses, sei lá, sem comer salada. O que eu falo pra esses comer em casa. Em casa. E aí, usar hidrosteril, água sanitária, que seja, pra lavar bem, higienizar bem. Mas eu não cancelo tanto assim o cru. E o sushi? Também depende. Mas então, a gente concordou, mas eu acho que isso é importante da gente trazer, porque são perguntas muito frequentes nessa consulta, que é pré ou sexta, né? Que é naquela consulta antes do paciente ir. Então, a gente realmente vai deixar tudo programado, os exames de avaliação, as imagens, vai ter essas conversas, vai liberar ou não vai liberar. Lembrando que se for liberar comida crua, eu sou mais chata, tá? Então, tem que ser em lugar muito confiável, lugar muito Exato. bom, etc. Porque senão existe o risco infeccioso, que aí sim vai ter alguém manipulando, não vai você que você tá limpando, enfim. E aí tem a consulta a mais esperada por todos nós, né? Que é a volta, né? Desse PET, dessa tomo, desses exames laboratoriais que o paciente volta. Acho que esse período para ele ainda tem uma expectativa, ainda tem uma função, né? Nessa volta, eu sinto eles todos muito perdidos. Ele fala assim, meu Deus, eu tinha um cronograma, Exatamente. um horário, uma programação, exames pra fazer, exames pra... E agora? Como você... Aí eu falo, não, tudo bem, agora... Então, comumente, em doenças linfoproliferativas, a gente segue esses pacientes depois de um PET negativo. É um dia muito legal pra gente também, né? Porque eu acho que é o motivo principal da gente continuar todos os dias, é aquele resultado negativo, aquele trabalho junto. Eu falo que a gente é uma equipe, é um time, aquilo é uma vitória de todo mundo, né? Então, a gente fica muito feliz, a família fica muito feliz, o paciente nem se fala. E aí, a gente começa a programar os retornos, né? Então, vai ser, usualmente, em doença linfoproliferativa, uma consulta a cada 3 meses por 2 anos, e depois uma a cada 6 até completar 5 anos. Que, teoricamente, 5 anos seria o período de alta, o qual eu nunca dou. Nunca dou. Porque eu falo, vem me ver uma vez por ano. Sim, com certeza. Agora, só uma ressalva. Esse PET negativo, então a gente sempre coloca, né, esse prazo de 6 a 8 semanas, porque geralmente é onde você vai conseguir ter respostas. PETs mais precoces, Às vezes pode ter captação, surge dúvida, etc. Então, não vale realmente a pena fazer um PET precoce. Mas esse PET, ainda às vezes, pode vir alguma alteração. Sim. Principalmente, tipo, linfonodos sem captação. Então, às vezes o paciente, não, mas doutora, ainda restou ali alguma coisa, tem um linfonodo, tem uma massa, primário de mediastina é muito assim, Sim. mas não tem captação. Então, eu falei, não, calma, não tem captação. Às vezes pode ficar um tecido residual ali, mas é um tecido morto. Às vezes, se surgir dúvida, obviamente, também a gente pode repetir esse PET. Tem alguns casos que ficam alguma dúvida. Teve, sei lá, uma infecção no meio do caminho, tomou uma vacina e às vezes captou, gerou alguma dúvida, você pode repetir o PET. Ou então até indicar uma biópsia, eventualmente, a depender do que você encontra, né? Eu vou falar vou dar o spoiler do que eu sempre falo nas minhas consultas. Eu falo que
como é que a gente vê os exames de imagem de uma forma leiga, né? Eu falo que o PET e a tomo é como se fosse uma caixa de cookies. Você já me viu falando isso? Acho que sim. A caixa de cookies. Então, eu isso aprendi com o Zella, né, lá nos Estados Unidos, ele falava exatamente essa frase, uma caixa de cookies, em que o PET vê os cookies efetivamente. Então, ele vê positivo e negativo. Mas todo aquele pacote, né, o cookies, geralmente, ele vem numa caixinha que tem um plástico, aí tem uma caixinha de papelão, ainda tem o celofane, né, por fora. Então, a toma, ela vê o todo. Ela não vê só os cookies, que são as células neoplásicas, propriamente dita. Então, Sim. quando a gente vê no PET que tá negativo, mas ainda vê aquele tecido, aquele resto de tecido, afinal de contas, o tumor precisava de uma estrutura completa para ele se desenvolver. Vasos, tecido fibrótico. Então, vai ficar... Eventualmente, isso pode ficar pro resto da vida. Sim. Até numa infecção isso pode acontecer, Sim. né? E aí, existe uma ansiedade. A nossa conversa, o paciente fala assim, mas eu não vou te ver em uma semana, eu não vou te ver em 15 dias, eu não vou te ver em 3 semanas. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou saber se tá tudo bem? E é o máximo que a gente faz. Agora, segue sua vida, né? E é uma Sim. fase muito difícil, acho que pro paciente, porque ele para de ter schedule. Fica meio perdido, né? Como é que eu volto à minha vida, que não era minha vida, e nessas a gente aprende muito mais com eles, né? Como é difícil a vida após... que nunca mais vai ser a mesma, mas continua a mesma, né? Então, acho que é muito importante. Lembrando que em alguns casos, agora eu falei do difuso, eu vou falar do folicular. Em alguns casos, vai haver o que a gente chama de manutenção pós o tratamento, né? Então, a gente pode precisar, em algumas circunstâncias, nesse final de PET negativo, seguindo o mesmo período, depois disso, a gente vai programar que o paciente faça, por exemplo, um rituximab a cada 2 meses por 2 anos, ou um obinutuzumab, ou no caso do mieloma, que a gente tá cada vez menos falando em tratamentos finitos. A gente não tem mais... fica mais esticado o período de tratamento. A gente fala de fases mais intensas, né? E depois fases de manutenção. Exato. Porque acabam como folicular, mieloma, são doenças que não são curativas por definição, né? E algumas nessa jornada incluem transplante na primeira linha, né? Tipo, por exemplo, o paciente vai fazer quimio e transplante, e essa reavaliação... Já tá englobado. Exatamente. Na primeira linha, que a gente assim chama... como o manto. Em alguns casos. Por enquanto. Por enquanto. Talvez a gente mude isso. E aí, mais outros, por exemplo, durante esse segmento, eu falo que existem algumas porteiras, né? Porteiras a serem vencidas, ou thresholds, que é ter um PET favorável na primeira avaliação, que é geralmente depois do 3º ciclo, atingir a meta de uma resposta completa no final do 6º ciclo, se ir para manutenção ou não. E os primeiros 6 meses são de maior risco para a doença recair, né? Então, depois que o paciente passa esses primeiros 6 meses, o risco cai muito. E depois, o segundo marco, são 2 anos. E é exatamente por isso que a gente olha esses pacientes a cada 3 meses no início, e depois vai espaçando. Então, existem os marcos em doença linfoproliferativa, são esses, né? Pós-3º ciclo, pós-6º ciclo, 6 meses, 2 anos. Isso não é fixo, obviamente. Tem pacientes que a gente vão ficar com alguma citopenia, a gente vai precisar ver mais frequentemente. Sim. Mas tem paciente... um painel geral, né? Painel geral. Agora, eu queria que a gente discutisse um pouquinho... Vamos mudar o cenário, né? Durante esse segmento, o que a gente não espera que aconteça, mas pode acontecer. O paciente ficou com uma captação residual, a gente ficou em dúvida, pediu um PET, e esse PET de reavaliação mostrou progressão de doença. A gente rebiopsia, afinal, recidiva de linfoma não é igual PET, é igual rebiópsia, né? Então, a gente precisa rebiopsiar. Até porque, quais são as possibilidades? Pode ter a possibilidade daquela primeira biópsia ter sido um diagnóstico equivocado. Então, por isso que a gente precisa reafirmar se estava certo aquele diagnóstico e não respondeu ao tratamento. E pode ter perdido marcadores, por exemplo, CD20. Ele pode ter tido alguma transformação que seja uma transformação para outro subtipo de linfoma, ou então uma mudança, né? Perdeu algum marcador, ganhou algum marcador que seja. Como também pode ser outras patologias, né? Outra neoplasia, infecções. Então, nem tudo que brilha é câncer, de novo, e a gente precisa sempre reafirmar com uma biópsia. Recidiva é igual a biópsia, nunca é igual a PET. Então, também, um paciente que recebe um PET positivo, aquilo não é uma sentença, ele vai provavelmente ganhar uma biópsia. E interpretar tudo, né? Então, assim, interpretar se o paciente teve algum sintoma, se toma vacina, por exemplo, como estão os exames laboratoriais, etc. Então, uma das coisas que acontece muito na prática, obviamente a gente entende
o lado do paciente, mas é muito difícil, é mandar o resultado pelo WhatsApp, por e-mail, que Sim, seja. sim. Porque vem um resultado sem contexto, né? E também é ruim, principalmente quando tem um PET positivo, é ruim você conseguir discutir ou o que vai discorrer como ser. vai ser os passos Exato. subsequentes. Mas enfim, Esse paciente, digamos que tinha um PET intermediário, e aí foi repetido em 3 meses, documentou progressão, foi realizada a biópsia, mostrou que é um paciente recaído ou refratário, nesse caso vai ser um refratário. Lembrando um marco importante, né, que a gente já falou alguns episódios aqui, toda recaída em menos de 6 meses é a mesma doença, é só ela não tinha sido vista. Então, é considerado um refratário primário. Esse paciente, então, ele vem com um diagnóstico novamente de linfoma. Aqui existem algumas estratégias, né, que a gente fazendo, nos refratários primários, inclusive, entra a terapia celular, né, como possibilidade. E aí, ou então, uma recaída mais tardia, depois de 2 anos, esse paciente, em termos de estratégia, então, ele pode ir para uma terapia já celular, seguida, mas, eventualmente, se uma recaída mais tardia, ele vai ser submetido a quimio clássica e transplante. Então, 2 pontos que eu queria discutir agora digamos que esse paciente, já que a gente tá falando de segmento, foi submetido a um tratamento de segunda ou terceira linha. Como é que a gente... ele tá voltando de novo pra gente. Então, a gente volta para aquela parte intensiva, volta a ciclos periódicos, e esse paciente foi submetido a um autólogo, por exemplo, um transplante autólogo de medula óssea. E ele volta depois... geralmente ele fica internado por um período e ele retorna, por exemplo, pra você 15 dias depois da alta pra você ver como é que tá. Como é que você vai conduzir essa conduta, essa consulta então com só ele? para primeiro resumir, né? Quais são geralmente os perfis de transplante de medula óssea para as linfoproliferativas? Então, como a gente colocou, ela pode ser consolidação da primeira linha, como no linfoma T, como no manto, até agora. 2024. Ela pode ser num cenário de recidiva, não falo nem de refratariedade necessariamente, mas então de uma segunda linha de tratamento, terceira linha de tratamento que seja. E aí, no pós-transplante, então, obviamente, antes do transplante ainda, a gente precisa reavaliar essa doença. O ideal é que esse paciente vá sem doença. Pode ter, às vezes, uma doença residual, né? Não precisa ser um PET 100% negativo para ir para o transplante, mas, obviamente, a doença não pode estar em progressão também. Tem que estar controlada. Em geral, esses pacientes ficam 15, 20 dias internados. E aí, no pós, nesse início, eles também ficam bem angustiados e agora? A gente vai fazer o PET? Reavaliação de doença. Vai reavaliar? Fala, não, calma. Agora, a gente só tá fazendo ainda cuidados pós-transplante. Deixa essa medula recuperar, pegar. É tempo de resguardo. E você faz o mesmo período, 6 a 8 semanas também, de reavaliação de doença? Um pouquinho mais. Às vezes a gente deixa até 3 3 meses para reavaliar. E no mieloma, por exemplo, é um pouco diferente, né, o cenário, mas essa reavaliação também, porque também os pacientes ficam bem angustiados em fazer, ainda mais que no mieloma, às vezes só precisa fazer exame laboratorial já para ver a resposta, né? Nem precisa de exame necessariamente assim. Então, um exame laboratorial a gente já conseguiria ver. A gente deixa em torno de 60 a 90 dias, né? Então, entre 2 e 3 meses para reavaliar a doença. Então, nesses primeiros meses, é tempo só para recuperação, né? Recuperar a medula, recuperar alterações do trato gastrointestinal, alimentação, ganho de peso. E aqui, reabilitar, né? E aí eu vou falar também, aqui existe um cuidado maior, né? É que eu concordo com você, a gente faz aqui, realmente estende um pouquinho mais, faz 8, 12 semanas para reabilitar esse paciente, porque afinal de contas é um tratamento bastante intensivo, há uma expectativa de perda de 10% do peso, então assim, sintomas mais graves, né? Então 90 dias é um marco para linfoma, né? Obviamente se tem um risco de uma doença mais grave que você tá pensando que talvez não tenha tido a resposta que você gostaria. Como tudo na medicina, não é 100%. Você pode antecipar para 60 dias, assim. Mas tem um marco importante no CAR-T, né? No CAR-T, a gente faz assim, protocolarmente, baseado nos estudos clínicos, a gente faz um PET 30 dias, né? Que é um PET mais precoce. Porque exatamente o tipo de resposta que a gente quer é diferente, né? E aí as respostas em todas as terapias engajadoras de linfócito T são respostas precoces. E aí, apesar desse PET ser precoce, com 30 dias, a gente tende a repetir com 100 dias
Então, também para reavaliação de doença 100 a 180 dias são os PETs que essa resposta sustentada, ela prediz respostas mais sustentadas ao longo do tempo também. Mas aqui tem uma coisa que é muito diferente da quimio lato sensu, que o paciente vai ficar imunossuprimido mais tempo, certo? Pós um transplante, pós uma terapia celular. Sim. Então, ele vai ficar, por exemplo, com profilaxias por 6 meses. Ou até um ano. Ou A até um ano. ciclovira. Aqui, o que você falou de CD4 GC, aqui é mandatório. Sim. Você vê reconstituição imune. Isso é mandatório para você suspender as profilaxias e também para iniciar e dar continuidade nas vacinações. Então, aqui a gente repete todo o calendário vacinal, um calendário até mais estendido do que o habitual. Então, acho que bem como você colocou aqui, a gente fala de pacientes, então, já mais tratados previamente e também com terapias mais intensas. Então, a imunossupressão realmente é mais prolongada. Então, por exemplo, a ciclovira, às vezes a gente tende a deixar 1 ano pós-transplante autólogo. Vai depender muito Depende de da perfil de reconstituição paciente, depende muito da jornada, né, de toda a história desse paciente. Mas, enfim, em média, com 2 meses, a gente tende a liberar vacinas de gripe Acelulares, né? e Covid, principalmente quando é fase, né, quando é fase de maior infecção. E por que não liberar todas? Porque você ainda não conseguiria ter uma resposta vacinal adequada. E a gente, então, libera essas que seriam mais incidentes. E depois de 6 meses, os 180 Começa, dias, assim. a gente começa o calendário vacinal. E só para título de curiosidade, a gente tem apoio da infectologia e tem apoio dos CRIs, né? Que é o Centro de Referência de Isso. Imunobiológicos Especiais. Então, tem infectologistas e imunologistas que se dedicam especificamente a Essa população essa especial. população especial de pacientes. Então, a gente geralmente faz uma cartinha, solicita, e às vezes até o próprio CRI, que são estaduais, né? Eles vão coordenando a vacinação desses pacientes, obviamente conversando conosco, mas até sugerindo vacinas outras, a depender do local que o paciente mora. Então, é bem interessante o papel dessas entidades que cuidam dos imunobiológicos especiais, né? Ou seja, das vacinações especiais. Os pacientes sempre perguntam, né? Mas onde eu vou fazer essas vacinas? Então, você tem algumas possibilidades. Algumas vacinas, tipo gripe, tipo hepatite B, você vai ter no postinho. Qualquer postinho vai ter. Ou até no privado também, né? Outras, como você bem colocou do CRI, que são centros, então, especializados. Não é só pacientes hematológicos. Então, mas são pacientes... especiais. Anemia falciforme, hipogama globulinemia, pneumopata. Então, são pacientes que necessitam de um cuidado mais específico. E é tudo governamental, né? Então, tudo pelo SUS aqui. E aí, eles têm, então, uma carteira de vacinação maior do que o postinho do lado da sua casa. E algumas, eventualmente, só no por privado. exemplo, como a do herpes zoster, é no privado. E a pneumo também, só algumas estão disponíveis, né, na rede privada. Então, bom, Rede pública. isso às vezes varia, né, dependendo da região que a pessoa tá. Tem, mesmo no CRI, alguns, dependendo da demanda, você vai ter que fazer um pedido antes, sei lá, tem uma vacina que às vezes tá em falta naquela época. Então, a gente vai vendo ao longo da carteirinha de vacinação onde que vai indicar cada vacina, mas o CRI é fundamental para essa orientação. E as vacinas que são as que realmente os imunossuprimidos precisam de mais cuidado. Febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola e dengue. Que são os de vírus vivo, né? Então, muita atenção, porque isso aí... E rotavírus vivo também, né? A gotinha também, tem que tomar um pouco de cuidado. Esse eu sempre falo, que aí não tá nem essas duas, né? Rotavírus e a polio por gotinha não tá no calendário do paciente. Mas tá dos filhos, das crianças. Sobrinhas. Então, se são pacientes que são cuidadores de crianças que eventualmente vão receber essa vacina, precisa ter mais atenção. Então, essas precisam ter atenção e não são recomendadas para todo mundo a longa escala. E também a gente, quando faz, deixa para fazer mais pro final, né? Então, depois de 1, 2 anos, a depender, a gente faz. E tem uma coisa que a gente... Então, a partir daí, né, desses cuidados iniciais de vacinação, etc., a gente também vai ficar 3 em 3 meses, 2 anos, 6 meses até completar. E quando você pede um novo pet? Boa. Na verdade, eu sou uma das pessoas que mais sou contra pet terapia. Exatamente.
Assim, Estamos de acordo. estamos de acordo? Porque, e eu entendo o lado do paciente, porque é na cabeça, né, de quem tá vivendo aquilo, poxa, eu quero um scanner da minha vida. Infelizmente não, né, porque E você pega a imagem, né? Porque no Sim. diagnóstico é assim. E assim, o problema do PET é que ele é muito sensível e pouco específico. O que isso quer dizer? Qualquer inflamação, positivo PET, né? Então, assim, isso Uma pneumonia, pode... uma sinusite. dor de dente, dor de garganta, vacina. Até procedimentos estéticos. Sim, Várias né? vezes a gente Então, vê. assim, não pedir um PET de rotina pode trazer mais confusão do Sim, que com resposta. certeza. Quando que a gente pede um novo PET? Na suspeita de uma progressão. Quando tem Alterou dúvida. exame laboratorial, foi na mastologista, apareceu um linfonodo novo, eu palpei um linfonodo novo. Tem um caso bem anedótico da minha prática recente, uma menininha uma menina não, né? É minha paciente, mas tem 20 anos, e ela tem linfoma de Hodgkin. E aí, ela me ligou, Thaís, apareceu um linfonodo novo. E ela ainda tava, né, um ano e pouquinho aí Eu falei, vem aqui aí. Eu palpei o linfonodo, tá com alguma dor? Teve dor de garganta? Teve? Não tive. Eu não tive nada, tá bom. PET, né, captava SUV alto, biópsia. Veio uma área granulomatosa no linfonodo. E aí, pesquisa tuberculose, agente infeccioso. No final, eu tinha olhado a cavidade oral dela. Ela fez um cisto de retenção, tipo, era uma cárie retida. E nem ela mesma viu. E eu falei, não é possível. Sim. Vai olhar a cavidade oral, se deu alguma coisa e tudo mais. E a dentista foi mexer e tinha tido um abscesso ali alveolar. E aí fez... Isso, a gente não tinha comentado, mas realmente o papel do bucomaxila, do dentista, durante, principalmente a fase do transplante, é fundamental. Faz parte da nossa avaliação pré-transplante, porque realmente pode ter muitas complicações durante e pós, né? E aí foi um estresse enorme, né? O paciente fez PET, fez biópsia. Se a gente tivesse olhado, se ela tivesse tido uma dor de dente, tinha sido mais fácil, né? Mas, enfim, foi um quadro atípico dentário. Mas isso é muito importante. Então, ela falou assim, nossa, quando eu vi o PET, fiquei desesperada. Falei, PET é igual a biópsia. PET não é igual a recidiva, né? Então, retomando tudo do que a gente falou, mas mostrando que uma infecção dentária retida veio um PET super alto. Então, a gente só efetivamente deve pedir quando houver suspeita de que aquele linfonodo pode ser progressão, pode ser até no contexto de uma infecção não conhecida, uma tuberculose e tudo mais, mas assim, quando a gente tiver suspeita de que tem um linfonodo patológico, né? Isso. Porque Então, caso contrário... como eu falo para os pacientes, né? Seja no final da primeira linha de tratamento, seja pós-transplante, mas esses PETs que a gente falou que são marcados, né? Depois disso, eles vão... E agora, doutor? Agora é consulta a cada, então, 3 meses. Laboratório, exame físico. Com exame... Isso só vai me trazer exame laboratorial. Só exames de sangue. E aí tem a conversa, que às vezes eles nem entendem muito, mas por que você vai ficar só perguntando as coisas? Porque aí tá justamente a questão. O exame físico... E se tiver alguma dúvida, então, algum exame laboratorial alterado, alguma queixa, exame físico alterado, aí sim a gente faz PET. E até eles falam, mas por que então a gente não faz o PET de rotina? Então, além disso que você falou, que pode gerar muitas dúvidas... Muita ansiedade. Principalmente nas doenças que são agressivas, quando elas progridem, elas vão progredir. Então, assim, você pode ter tido um PET uma semana anterior negativo e depois de uma semana, 2, até alterado. E eu falo isso sempre, o PET é uma foto, né? Quisera que fosse ser um filme, né? Quisera que se fosse igual ao DNA circulante, que consegue predizer recaídas, né? Que a gente não tem na prática clínica. Mas ele é uma foto, ele daqui a 30 dias, se você progredir efetivamente, ele não tem, vou ter que repetir, E não tem nas validade. doenças que são indolentes... Né? Então, por exemplo, folicular, você pode ter uma progressão e não necessariamente precisar tratar, né? Então, mesmo a progressão, a recidiva, não é igual a início de uma próxima linha de tratamento. Então, o PET fica, pós-tratamento, ele fica estabelecido, né, com algumas datas, e depois o acompanhamento é clínico, e o PET só surge quando, então, surge alguma dúvida. E ainda nesse título de curiosidade, eu tive uma paciente que passou comigo, também um Hodgkin, pós-tratamento, que fez uma proliferação sarcóide. Ela tinha 10 PETs. E aí ela terminava, a cada 6 meses fazia um PET e biopsiava. Ela tinha, tipo, 10 biópsias. Aí ela falou pra mim, eu vim aqui pra ver como é que eu resolvo essa proliferação sarcóide, que sempre aparece, aí pós o meu tratamento, já tem 5 anos. Eu falei, para de fazer PET. É. Só parar.
de fazer PET. Você tem aumento de linfonodos? Você sente alguma coisa? Não, linfonodos tem 1,1. Então tá bom, um dia que esse linfonodo crescer... Inclusive, esses linfonodos que são muito pequenos, às vezes a biópsia... Hoje a gente tem técnicas de biópsia super seguras, mas às vezes você pode nem pegar o linfonodo, né? Porque são linfonodos realmente muito pequenos. E aí, por mais que a gente tenha avançado muito na biópsia, ainda assim é difícil. Então assim, Ou você para de pode fazer PET. Aí ela falou... Você está me... expor na o paciente consulta? a uma intervenção que não precisa. Sim, que pode acontecer alguma complicação, né? E aí, eu acho que também esse momento de pós-tratamento, o fundamental é a gente promover saúde, né? Sim. Como a gente sempre fala aqui. Então, voltar à vida, né? Com os cuidados. Voltar à vida melhor. Então, do que tem era essas antes. questões sociais também de contato, né? Os pacientes sempre perguntam e eu sempre falo, olha, não é uma chavinha, não vai virar uma data do dia 1º para o dia 2 e você pode ir em qualquer festa, show. A imunidade, ela vai indo aos poucos, e aí também a sua exposição social aos poucos, retomada ao trabalho, tudo vai depender de cada paciente, tanto pela parte clínica, né, da história da doença, quanto também de como são as questões sociais. Não dá para eu sempre falo, não dá para ficar numa bolha, ou seja, assim, não dá para você se afastar, por exemplo, dos filhos, principalmente quando moram juntos, mas a gente vai tendo um cuidado e passo a passo a gente vai progredindo com essa questão social e de forma sempre com bom senso. E bom senso e promovendo saúde, então atividade física, modificação de estilo de vida. Alimentação, né? Melhorar perfil lipídico, não esquecer das prevenções ginecológicas, urológicas, né? Colonoendoscopia quando tiver programado. Então, assim, e por isso eu falo, isso é a vantagem do paciente oncológico, ele ficar sempre sendo visto, a gente vai ficar E por sempre isso que a gente pedindo, nunca vai dar alta pra eles. sempre pedindo pra eles irem melhor. Porque eu sempre falo, não adianta você ter tratado um linfoma e a principal causa de morte no país é doença cardiovascular. Com certeza, então, eu também assim, sempre falo isso. não esquecer que você não adianta você tratar um linfoma e ganhar 15, 20 quilos, tá com colesterol 300, porque o risco de óbito é maior pela doença cardiovascular. Então, volta aquela pergunta, né? Por que, então, depois de 5 anos, ainda preciso ficar passando em consulta com a hemato? Uma bem por isso, pra gente puxar a orelha. Mas também tem a questão, às vezes, de eventos adversos tardios relacionados ao tratamento, que também faz parte, né, nossa responsabilidade. Especialmente quando o paciente faz radioterapia, né? Então, os cânceres de pele, câncer de tireoide, câncer de mama. Avaliar o histórico familiar. No paciente que foi exposto à quimioterapia, as doenças cardiovasculares, né? Então, é muito importante. Então, no final, assim, a gente acaba mudando o nosso foco, né? Então, basicamente, antes dos 5 anos, nosso foco vai ser em relação à doença e principalmente nesses primeiros 2 anos de detectar possíveis recidivas, mas depois dos 5 anos, o nosso foco vai ser voltado para promover saúde. Com isso, a gente gostaria de encerrar, deixar aqui realmente um espaço para que vocês façam perguntas, sugestão de temas. Essa é uma resposta a uma demanda. Espero que tenha sido respondida. Espero que tenha sido respondida. E é uma pergunta que todo mundo faz, né? Todos os pacientes. Como é que a gente vai ser seguido daqui pra... E agora? O que eu faço? Como é que eu vou viver sem vocês, né? Então, assim, agora eu quero que vocês esqueçam de mim. A gente também fica com um pouco de abstinência. Eu quero que você esqueça e siga a sua vida. E venha aqui só me visitar mesmo de vez em quando. E tomar um café. Muito obrigada.